Quando se fala em desastres marítimos, logo vem na mente o trágico naufrágio do Titanic, que até filme virou. Mas o que você não imagina é que teve outros desastres marítimos e, infelizmente, de proporções muito maiores. Confira agora os maiores desastres marítimos da história. Quinto, Imperatriz da Irlanda. Na quinta posição aparece o RMS Empress of Ireland, ou Imperatriz da Irlanda. Era um navio transatlântico canadense, construído em 1905, com um tamanho de 170 metros de comprimento e capacidade para cerca de 1.800 pessoas, entre tripulantes e passageiros. No dia 28 de maio de 1914, o transatlântico partiu então para que seria a sua última viagem. Ele saiu de Quebec, no Canadá, com destino final à terra dos Beatles, Liverpool. O tempo estava bom para a navegação naquele dia. Parecia ser mais uma viagem tranquila do Imperatriz da Irlanda. Um navio que estava com 1.477 pessoas naquele dia navegava pelo rio São Lourenço até o Oceano Atlântico. Mas pelas primeiras horas da madrugada, o rio estava coberto por uma espessa camada de neblina, onde não conseguia enxergar absolutamente nada. E por volta das 2 horas da manhã, um navio cargueiro que transportava carvão se chocou contra o transatlântico. O navio de carga perfurou o casco do Imperatriz da Irlanda. Mesmo o navio possuindo compartimentos estanques e botes salva-vidas suficiente para todos os passageiros, não foi possível salvar muitas vidas desse terrível naufrágio. Dos 36 botes salva-vidas, apenas 6 foram lançados na água, pois o navio rapidamente se inclinou, impossibilitando que os outros botes fossem lançados à água. Das 1.477 pessoas a bordo, 465 conseguiram sobreviver e 1.077 acabaram morrendo. Quarto, Al-Salam Boccaccio 98. Na quarta posição, temos o Al-Salam Boccaccio 98. Com 35 anos de uso e mais de 6.000 toneladas, o Salam 98 era um navio de transporte de passageiros que diariamente fazia a ligação entre as cidades costeiras da Jordânia, Arábia Saudita e Egito. Mas infelizmente, no dia 3 de fevereiro de 2006, o Al-Salam Boccaccio 98 fez sua última viagem. O navio transportava, incluindo tripulantes e passageiros, 1.416 pessoas no trajeto do Mar Vermelho, entre a Arábia Saudita e o Egito. Ele seguia de Dubai para o porto de Safaga, no sul do Egito. A maioria dos passageiros eram egípcios e peregrinos que voltavam de Meca, mas um incêndio na casa de máquinas do navio impediu que ele chegasse ao seu destino final. O incêndio se alastrou rapidamente por todo o navio. Os ventos fortes e correntes marítimas na região do Mar Vermelho ajudou também no naufrágio do navio. Das 1.416 pessoas a bordo, pouco mais de 300 se salvaram. 1.026 pessoas acabaram perdendo suas vidas. Terceiro, USS Indianapolis. Na terceira posição, temos o naufrágio do USS Indianapolis, um navio de guerra americano, construído em 1930. A gigante embarcação americana tinha 186 metros de comprimento e capacidade para cerca de 1.300 tripulantes. Em julho de 1945, o USS Indianapolis deixou o porto de São Francisco, na Califórnia, com cerca de 1.196 marinheiros, para uma missão ultra secreta. O navio carregava em seu compartimento urânio, que foi utilizado para a composição da bomba atômica lançada em Hiroshima. Após entregar o urânio e os outros componentes da bomba na base aérea dos Estados Unidos, em Tinian, que fica localizado no arquipélago das Ilhas Marianas do Norte. Em 30 de julho de 1945, por volta da meia-noite, um submarino japonês bombardeou o USS Indianapolis. No momento do bombardeio,
cerca de 300 tripulantes morreram e apenas 12 minutos após o ocorrido, o navio afundou completamente. Enquanto o navio afundava, os sobreviventes apenas colocaram os coletes e pularam na água gelada do Pacífico. Poucos conseguiram entrar em algum bote salva-vida, mas o pior ainda estava por vir. Enquanto aguardavam pelo resgate, mais de 100 homens foram devorados por tubarões nas primeiras horas após o naufrágio, e mais algumas dezenas ficaram feridos. Os que ainda estavam vivos lutavam contra o frio, a fome e os tubarões. Quase sem esperança mais de resgate, após 4 dias do incidente, um pequeno grupo foi visto pelo tenente Wilbur Swing em um voo de rotina. Dos 1.196 tripulantes, apenas 317 sobreviveram ao desastre. Segundo, RMS Titanic. Na segunda posição, temos sem dúvida o naufrágio mais conhecido de todos os tempos, o RMS Titanic. O Titanic, que ficou conhecido como um dos maiores naufrágios da história, virando filme de absoluto sucesso nas bilheterias, ganhando nada mais nada menos que 11 Oscars, o filme estrelado pelos atores coadjuvantes Leonardo DiCaprio e Kate Winslet foi baseado em fatos reais. O Titanic foi um navio britânico, projetado pelos engenheiros navais Alexander Carlisle e Thomas Andrews. O navio começou a ser construído em 1909 e seu lançamento no mar ocorreu em maio de 1911. O Titanic era considerado o navio mais luxuoso e mais seguro da época, conhecido na época como o navio que não afunda. O gigante do mar tinha 269 metros de comprimento e 53 metros de altura, com uma capacidade de aproximadamente 3.327 pessoas, incluindo a tripulação, e um peso de mais de 45 mil toneladas. Sua viagem inaugural e única viagem feita começou no dia 10 de abril de 1912. O Titanic iniciava a travessia do Oceano Atlântico, saindo de Southampton, na Inglaterra, e tendo como destino Nova York, nos Estados Unidos. A bordo do navio estavam 2.228 pessoas. O Titanic estava todo vapor e chegaria ao seu destino antes do esperado. Mas por volta das 23 horas e 30 minutos do dia 14 de abril, 4 dias após a sua partida, o navio se chocou contra um iceberg. Com um rasgo de cerca de 91 metros, o Titanic começou a inundar rapidamente. O engenheiro do navio Thomas Andrews, que havia projetado, estava a bordo do navio, e ao avaliar os danos, ele informou ao capitão que não havia mais nada a ser feito, pois o navio que não afundava iria para o fundo do Oceano Atlântico. O Titanic tinha botes apenas para metade dos passageiros, sendo o último lançado no mar às 2 horas e 5 minutos da madrugada do dia 15 de abril. Com os compartimentos praticamente cheios de água, o navio foi ficando cada vez mais inclinado e cerca de 20 minutos após o último bote ter sido lançado na água, o Titanic estava no fundo do oceano. Cerca de 700 pessoas sobreviveram ao desastre e mais de 1.500 perderam suas vidas. Atualmente, o RMS Titanic encontra-se a 650 quilômetros do Canadá e a 3.800 metros de profundidade. Antes de mostrar o maior desastre marítimo da história, deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative todas as notificações. Isso ajuda muito o canal para que possamos trazer muito mais conteúdos assim para vocês. Primeiro, MV Dona Paz. Na primeiríssima posição aparece o MV Dona Paz, o maior desastre marítimo do século XX nos tempos de paz. O navio foi construído em 1963 no Japão, chamado de Himeyuri Maru, passando por algumas reformas, a última em 1979, e rebatizado de Dona Paz. Ele era um navio de transporte de passageiros, com aproximadamente 93 metros de comprimento e capacidade para cerca de 1.600 pessoas. No dia 20 de dezembro de 1987, às 6h30, horário das Filipinas, o Dona Paz saiu de Tacloban, uma cidade da província de Visayas Orientais, nas Filipinas, com destino a Manilha, a capital do país, com chegada prevista às 4 horas do dia seguinte. O navio estava completamente superlotado, com milhares de passageiros a mais do que sua capacidade. Não se sabe ao certo quantos passageiros estavam no navio,
porque segundo um funcionário da companhia, ele disse que como estava próximo do Natal, as passagens eram compradas na hora e não constavam no manifesto. O navio, que tinha capacidade para cerca de 1.600 pessoas, transportava mais de 4.000 passageiros. Enquanto a maioria dos passageiros dormiam a bordo do Dona Paz, o navio colidiu com o MT Vector, um pequeno navio petroleiro que transportava 1.050.000 litros de gasolina e outros produtos derivados do petróleo. Após a colisão, a carga do Vector pegou fogo e rapidamente se alastrou para o Dona Paz. O desespero tomou conta de todos que estavam nos dois navios. As pessoas foram obrigadas a pular no mar em chamas para tentar se sobreviver. Dos 13 tripulantes do navio MT Vector, somente 2 sobreviveram e apenas 23 pessoas que estavam no Dona Paz ficaram vivas. Acredite você ou não, inacreditáveis 4.385 pessoas perderam suas vidas. Após a colisão, os dois navios afundaram nesse que foi o pior desastre marítimo do século XX, desde os tempos de paz. E aí, gostou de saber quais foram os maiores desastres marítimos da história? Então comenta aí pra gente saber o que você achou. E se gostou do vídeo, deixa o joinha, se inscreva no canal e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo. Até o próximo vídeo. Abraço!